Queridos irmãos e irmãs, saúdo também quem nos acompanha pelos meios de comunicação social. Jesus explicava coisas difíceis com linguajar muito fácil, aqui hoje usando então a parábola de uma árvore que é a videira. Precisa podar, precisa cuidar, mas o objetivo é produzir frutos. O que é curioso nesse evangelho, e a gente não é muito acostumado a ler o Evangelho, e aí quando lê também não é acostumado a perceber, por 8 vezes, olha lá, 8 vezes nesta leitura do Evangelho, foi repetido o verbo permanecer, 8 vezes. Aqui que está o núcleo do Evangelho. Permanecer como o ramo na videira significa vamos permanecer na graça de Jesus. Porque é muito fácil o pecado nos cortar. É muito fácil a gente pecar. Então aí permanecer na graça, isso é uma batalha, isso é uma luta. Permanecer na graça. Segundo, permanecer na oração. Somos fugitivos da oração. A maioria de nós. Permanecer na oração não é fácil. E a gente tem que ter um plano de oração, senão não vai rezar. No mundo moderno não dá para rezar sem um plano de oração. E com muita facilidade a gente deixa a oração por outras coisas. Jesus diz permanecer na oração. E por que não permanecer na Igreja Católica? Permanecer na nossa igreja, sim, que tem suas falhas e pecados, mas é santa. A santidade vai vencer. Permanecer no matrimônio, na família, no sacramento do matrimônio. Com que facilidade nossos netos, bisnetos, filhos se separam e não permanecem na família, não permanecem no matrimônio. E a gente permanecer igualmente na nossa fidelidade ao trabalho pastoral que nos foi dado. Muitas pessoas assumem, depois já abandonam, e assim uma pastoral não vai para frente. Permanecer, mas tem um outro permanecer. Permanecer nas coisas difíceis, não arredar o pé na dificuldade. Isso se chama o dom da fortaleza. Permanecer na luta, permanecer na cruz. E isso também nos ensina muito Santa Rita, que hoje celebramos, como ela soube permanecer com paciência, diante de um marido grosseiro, violento, e ela permaneceu na oração, porque permaneceu na meditação da paixão de Jesus, e o marido se converteu. Morre, 2 filhos gêmeos morrem, e ela permanece fiel como viúva, e vai permanecendo mais fiel ainda à vocação e se torna uma grande religiosa agostiniana, que tem o crucifixo na mão, para dizer, não fuja da cruz. As palavras primeiras de Jesus foi, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente logo vê, irmãos e irmãs, que essa repetição do verbo permanecer quer dizer muita coisa, como estou explicando, e também a gente permanecer um bom padrinho da crisma, permanecer um bom testemunha de um matrimônio, porque a gente assume essa missão de padrinho e madrinha e depois esquece do afilhado. É um desastre na Igreja Católica. Por quê? Porque no dia da primeira comunhão, da primeira Eucaristia, da crisma, a igreja coloca nas mãos do padrinho e da madrinha a vida espiritual, eclesial, daquele filho, daquela filha crismado ou batizado.
E a gente permanecer junto daquele casamento onde nós fomos testemunhas. Não tem muito esse hábito não, a não ser que eu esteja enganado, tomara, não é? Mas é isso mesmo, então, hoje esse grande e bonito ensino de Jesus. A primeira leitura está muito ligada com esse evangelho. A comunidade de Jerusalém, que é a igreja primitiva lá em Jerusalém, está o primeiro núcleo da igreja católica, não soube permanecer na fé em Jesus Cristo, porque um grupo de tradicionalistas, a tradição é boa, o tradicionalismo é péssimo. Sabe o que fizeram esses tradicionalistas? Inventaram uma nova doutrina, dizendo assim: para se salvar, siga Moisés, vai fazer a circuncisão. E então houve o primeiro sínodo. A gente resolve os problemas com o diálogo, na comunidade, não brigando entre nós, não dando esse mau exemplo de divisão dentro da igreja. E então ficou muito clarinho, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos pela lei de Moisés. Isso queriam aqueles tradicionalistas. Então, queridos irmãos, e nós também, sempre que tivermos algum problema na nossa comunidade, procuremos este exemplo do diálogo, da fidelidade, da sabedoria, que consiste exatamente isso, não ferir a unidade da igreja, como hoje, infelizmente, acontece muito. E nós estamos aqui, então, em Aparecida. Viemos aqui por 1000 razões, é verdade, queridos irmãos e irmãs, mas o importante não é só vir a Aparecida, é a gente voltar para a nossa paróquia, voltar para a nossa diocese, com o maior desejo de amar e participar daquela paróquia, com aquele padre, com aquele bispo, buscando então forças aqui na Mãe de Jesus, na Mãe Aparecida, nós então voltando também para nossas famílias, buscando então permanecer nesses grandes valores da nossa fé. Como Santa Rita de Cássia foi este exemplo de perseverança, eu queria lembrar que os pais dela eram estéreis. E aí eu rezo muito por casais que querem ter filhos e não podem ter, são estéreis. Mas a fé já fez muita gente engravidar. O poder da oração, que vai além dos poderes da ciência, isso também é tão importante. E esses santos vão nos ensinando essas coisas boas. Esses casais sérios que tenham esperança, que tenham bastante fé, porque acontecem estas graças extraordinárias em nossas vidas. Por outro lado, não é? Outros fazem aborto de qualquer jeito e outros sofrem por não terem um filho, uma filha querida. Nossa Santa Rita faz a experiência da filha única. Eu tenho um livro lá em casa só sobre os sofrimentos do filho único, que se tornou uma moda hoje, mas não é uma moda boa para ninguém. Por quê? Porque o filho único precisa se socializar, precisa ter um irmãozinho, precisa aprender a fraternidade. Claro que aprende também sendo filho único, mas é muito difícil. E essas coisas geralmente nós também não refletimos, e Santa Rita então hoje nos faz meditar sobre estas realidades. Outra coisa,
Os pais de Santa Rita cometeram um erro muito grande. Obrigaram ela a casar-se com um rapaz que ela não queria. Isso nunca dá certo, nunca. Nós pais, vocês pais, aconselhem, mostrem, mas obrigar um filho a casar, uma filha a casar com quem ele não quer, não vai fazer bem. E hoje, irmãos queridos, irmãs queridos, tanto feminicídio, tanta violência na família. Santa Rita dá esse exemplo de perdão, de acreditar na conversão. E os filhos dela queriam matar o assassino do pai. Olha o que fez Santa Rita: escondeu este assassino dentro da própria casa dela. E os filhos estavam lá fora, procurando ele para matá-lo. Isso é lindo demais, amar os inimigos, como Jesus fez na cruz, até no último instante, que o inimigo se converta, que o pecador se converta. E aconteceu lá na cruz também, que o bom ladrão, na última hora, alcançou o céu pela misericórdia de Deus. Vamos assim, então, com esse grande pedido de Jesus, vindo Aparecida, nos vincular em Jesus Cristo, numa grande amizade, e nele permanecer até o fim. Assim seja. What?